texto que eu li está inserido no contexto de Juízes, capítulo de número 13. E eu li do 13, do versículo 1 até o versículo de número 12. Há umas lições preciosas aqui. Eu vejo aqui que a primeira coisa aqui que Deus nos faz entender, uma coisa tão linda que Deus faz a gente entender, é algo impressionante. Porque Israel afastou de Deus. Olha só. Israel afastou-se de Deus. Porque quando eles afastam do Senhor, o Senhor não estava condenando, o Senhor não estava fazendo eles, castigando eles. Você sabe por que Deus fez com que eles ficassem 40 anos debaixo da humilhação dos filisteus? Queridos, para despertá-los. Há momentos na nossa vida que nós vamos passar por momentos terríveis. E Deus vai permitir. Deus permite os problemas chegarem. Deus permite as portas fecharem. Deus permite a solidão chegar. Deus permite tanta coisa para que o propósito dele seja firmado. Porque é uma coisa que eu sempre falo: quanto maior o propósito, maior será o processo. E a única maneira de nós despertarmos o ser humano, porque nós somos assim, nós somos falhos. E como nós somos falhos, nós temos que estar na dependência total de Deus. E eu vejo aqui que quando aquele povo se afasta e o Senhor os entrega na mão dos filisteus por 40 anos, queridos, o Senhor estava despertando eles. Porque o ser humano, ele só é despertado na hora da prova, na hora da dificuldade, na hora da solidão, na hora que a porta fecha. Porque infelizmente nós somos assim. É tendência nossa do ser humano. E quando isso acontece, o que ocorre? Deus então ele afunila as coisas. Mas não é porque ele tá buscando algo que vai nos entristecer. Não é dizer que ele está falando: olha, eu quero que vocês parem. Não. Ele está, muito pelo contrário, ele está incentivando. É nos apertos, é nas tempestades. As tempestades vêm para que a nossa vida seja renovada. Porque é nas tempestades que a gente vê o sobrenatural de Deus. A gente vê a história de Israel. Foi no deserto que aconteceu os maiores milagres. Foi no deserto que o povo aprendeu. Foi no deserto que eles viram que Deus estava com eles. Naquela nuvem, para que eles não se queimassem, cansassem. E durante a noite, aquela coluna de fogo, para indicar o caminho e para aquecê-los. Porque o deserto à noite também é gelado, é frio. Então a gente vê que mesmo no deserto, mesmo no momento de despertamento, Deus, ele não nos abandona. Foi o caso aqui, por 40 anos, Juízes 13, no primeiro versículo está falando, o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos, porque eles fizeram o que era errado. Querido, Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca vai desistir do propósito que Ele tem na sua vida. Deus não vai permitir que você vá para o inferno. Ele não vai perder não vai perder você para o Satanás. Mas Ele vai nos corrigir, Ele vai nos chamar a atenção, Ele vai fazer o que for preciso, no nome de Jesus, para que nós possamos novamente voltar a Ele, buscar a Ele, orar a Ele, pedir perdão a Ele, para que o Senhor venha realmente concluir o propósito na minha e também na sua vida. Oh, louvado seja Deus. A segunda aplicação que eu entendo nesse texto, inserido no contexto de Juízes 13, é uma coisa excepcional. Veja que quando o anjo chega até a mulher de Manoá, a mãe de Sansão, a esta mulher apareceu o anjo do Senhor e disse: eis que tu és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e dará à luz a um filho. Olha aqui, queridos, isso aqui é tremendo, muito forte.
Quando a Bíblia fala anjo com A maiúsculo, você pode ver aqui no versículo de número 3, esse anjo com A maiúsculo, na teologia, nós chamamos esse fenômeno de teofania. O que é teofania? É a presença de Deus materializado. É a presença de Jesus materializado. Então esse anjo aqui que apareceu é o próprio Jesus. Quem sabe o anjo Miguel, o anjo Gabriel. Mas aqui já era o próprio Jesus. E interessante que aconteceu na mesma coisa a mulher de Moisés, Sara, né? Aconteceu a mesma coisa a Ana, que também era estéril. Aconteceu a mesma coisa em Maria, que deu à luz a Jesus, também era estéril. A sua prima Isabel também era estéril. E interessante que quando ele chega aqui, ele não faz pergunta. Ele não faz pergunta não, ele falou assim, olha, eu sei que tu és uma mulher estéril. Deus conhece, querido. Foi Deus que fechou a madre dessas mulheres da Bíblia. Não foi o inimigo. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Senhor que fecha. Porque hoje em dia há uma doutrina fácil que tem por aí em alguns ministérios, que tudo é mil maravilhas. Não precisa de renúncia. Você pode ficar tranquilo que o meu Deus é o Deus que abre, o meu Deus é o Deus de prosperidade, o meu Deus é o Deus de novidade, o meu Deus é um Deus daquilo, é um Deus que vai te dar uma empresa, é um Deus que vai te dar um carro importado, é um Deus que vai te dar fazenda, é um Deus que... Irmão, não vai nessa enrolação não, querido. Deus também é Deus que fecha. Está em Apocalipse. Eis que tem a chave de Davi. O que eu fecho ninguém abre, mas o que eu abro também ninguém fecha. A gente tem que ver, a gente tem que entender que as coisas de Deus há um propósito. E eu não posso sair desse propósito não, querido. Eu tenho que ser firmado. Eu não preciso entender qual é o propósito. Eu tenho que ter certeza que eu sou de Deus. Deus vai fazer algo na minha vida. Deus vai transformar algo na minha vida. Mas é no tempo dele. E segundo o meu caminhar, segundo o meu obedecer, segundo a minha renúncia, segundo a minha perseverança, segundo a minha humildade, porque acarreta tudo isso. E tem pessoas, querido, tem líderes por aí irresponsáveis que não falam isso. Que falam só das mil maravilhas. Aqui nós pregamos a rosa de Saron, mas nós pregamos também os espinhos que tem na rosa. A gente tem que entender isso, você tem que entender isso, querido. Veja que o Senhor, veja que o anjo do Senhor veio a ela, falou o que ela já estava passando. Ela não foi preciso de falar. Querido, tem momentos em que nós temos que silenciar, porque tem pessoa que fala, Senhor, olha, eu não estou dando conta de orar mais. Irmão, só chora. Deus sabe o que você está passando. Irmão, só fica na presença de Deus. Irmão, só adora, você é adorador. Agora, se você murmurar, se você reclamar, se você ficar cobrando, quem é você? Nós temos que aprender isso. Se a porta está fechada, um dia ela vai abrir. E quem vai abrir não é eu, não é as minhas murmurações, não é o meu querer, não é no meu tempo. É o tempo de Deus. O propósito é de Deus. O propósito não é meu. Eu tenho que viver o processo. O processo ele vai me dar força, ele vai me dar perseverança. E eu vou passar, e eu vou suportar o processo. Por quê? Porque o propósito já está estabelecido.